Oi, oi, oi! O meu nome é Mari Belo e eu transformo os resultados do seu negócio através das pessoas. Até porque são as pessoas que trazem engajamento, que trazem produtividade para o seu negócio, e quando tem uma boa liderança e bons processos de recursos humanos, a coisa funciona. E hoje eu vou falar com vocês sobre maturidade da área de gestão de pessoas. Percebem que na maioria das organizações, as áreas de financeiro participam de planejamento estratégico, as áreas de operações, de supply chain, administrativo, tudo tem processos muito bem definidos, tem políticas que a gente precisa obedecer. E a pergunta que fica é, por que na área de gestão de pessoas todo mundo quer dar pitaco, mesmo sem saber como funciona o processo? Parece que todo mundo sabe lidar com pessoas e acredita que isso seja o suficiente para criar um departamento de RH. É por isso que muitas vezes nas empresas, principalmente falando aí de pequenas e médias empresas, geralmente não se tem um departamento de recursos humanos, e quando tem, ele é muito misturado com a área de departamento pessoal. Ele começa com o DP, e aí do DP ele vira pro funcionário do DP e fala, eu preciso contratar alguém, e aí esse colaborador vai pegando indicação, e vai colocando, e vai pondo para dentro, e a empresa vai crescendo, sem uma base sólida, né, de gestão de pessoas. E aí, quando a gente não está também preparado para atender essa empresa, para atender essa demanda, quando eu não conheço dos processos de RH, quando eu não entendo como esses processos devem ser estruturados para dar base para outros processos, eu vou colocando o que eu acho certo, o que vem de mercado. Ah, porque todo o mercado está usando agora avaliação de desempenho. Vamos lá, vamos implantar avaliação de desempenho. Aí eu vou ver na minha empresa, eu não tenho nem descrição de cargos desenhada. Então, isso é o nível de maturidade, né, da área de gestão de pessoas, da área de recursos humanos. Eu preciso entender quais os processos eu tenho, quais eu não tenho dentro da minha organização, quais eu preciso implantar primeiro para que eu consiga construir, de fato, uma base sólida. E foi com isso que eu me deparei quando eu assumi a minha primeira gestão, né, de uma das bandeiras, de um dos grupos nos quais eu trabalhei, para começar a implantar um RH do zero. E eu falei, caraca, e agora? Por onde eu começo, né? Fui buscar, eu falei, eu não aprendi isso na minha faculdade de psicologia. Como é que eu vou começar esse negócio? E aí foi onde eu encontrei uma metodologia chamada People Capability Maturity Model. O que diz isso? Que existe um modelo de maturidade da organização para que eu consiga implantar os processos de recursos humanos de forma mais eficaz, de forma mais assertiva, e não para eu ficar investindo em processos que a empresa como um todo ainda não está preparada para receber dentro da organização dela. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? A gente frustra. Por quê? Porque ninguém vai se adequar ao processo. Isso já aconteceu comigo uma vez. Esse exemplo de avaliação de desempenho e pensar na descrição de cargo, considerando todas as competências. Eu queria implantar uma gestão por competências, mas eu não estruturei a base ali, que era no mínimo, uma descrição de cargos bem definida com as competências organizacionais que a gente estava buscando, que estava de encontro ao planejamento estratégico da organização. Então, o que aconteceu com a minha avaliação de desempenho? Não deu certo. E de quem foi a responsabilidade? Foi dos líderes que não implantaram? Não, a responsabilidade foi total minha, que quis implantar um processo no qual a empresa não estava preparada para recepcioná-lo. Tá? Então, o que diz essa metodologia aí do People Capability Maturity Model? Que eu preciso
implantar um processo, depois eu implanto outro, e depois outro, e depois outro. Imaginem um jogo de videogame. Vocês jogavam videogame? Lá quando, né, na infância? Hoje não, tem gente que joga até hoje. Eu jogava quando eu era criança, tá? Então vamos pegar um exemplo de um videogame. Eu tô lá, videogame, eu começo a primeira fase, geralmente ela é simples. E quando eu passo de fase, eu vou para uma fase um pouco mais complexa, onde eu preciso fazer novas coisas, mas continuar fazendo as coisas da primeira fase, tá? Então eu vou pulando, eu vou de fase 1, depois eu vou para a fase 2, onde vai aumentando o nível de complexidade, mas sem deixar de lado o que eu aprendi na fase 1. Então é a mesma coisa que acontece dentro da área de recursos humanos. Então, quando eu falo desse modelo, a gente fala de 5 grandes níveis, tá? Onde o primeiro nível, ele é também conhecido como o nível caótico. Sabe aquela coisa de não existe nada na organização? Eu preciso implantar os processos, porque simplesmente não tem nada. Então, basicamente tudo que eu conseguir implantar na empresa já vai melhorar e muito na minha gestão, tá? Então, eu aprendi isso, inclusive, nas reuniões do Grupo Mulheres do Brasil, que eu participo com a Luísa Helena Trajano, que do caos a gente consegue tirar muita coisa. Então, quando eu chego numa empresa e eu vejo que ela está o caos, eu falo que baita oportunidade. Porque poucas coisas que a gente consegue implantar já traz um resultado diferenciado e aí a gente consegue fazer um projeto muito melhor, muito mais desenhado, muito mais elaborado e muito mais eficaz e assertivo para o cliente, tá? Então, o nível caótico não tem nada implantado, nível de rotatividade altíssima, práticas de trabalho sem processos, liderança, nem se fala, praticamente é inexistente, tá? E aí tem o nível 2. O nível 2, ele é conhecido como o nível gerenciado, tá? É quando a empresa, ela começa a implantar os processos. Geralmente começa com o quê? Atração e seleção. Por quê? Porque a empresa começa a crescer e aí eu preciso delimitar como é que eu vou fazer para contratar fulano, para contratar ciclano. Aí eu quero criar uma área tal. E aí a gente começa, vamos fazer descrição de cargos. Então a gente começa a estruturar esse trabalho. E o que a gente precisa fazer com as lideranças? A gente precisa começar a preparar essas lideranças para também fazer esses processos. Então aqui eu começo a olhar para ambiente de trabalho, eu começo a pensar em metas. Aqui eu não falo de uma avaliação de desempenho com base em competências mesmo, né? Juntando competências com metas, com números. Então aqui eu falo muito mais de uma avaliação por metas, né? Do que qualquer outro processo de avaliação. Então, aqui eu não vou falar de uma avaliação 360 graus, por exemplo, mas eu vou começar com uma de 90, no máximo ali uma de 180. Vamos, né, aos poucos, vamos começar a implantar. Eu já posso falar de pesquisa de clima aqui, tá? E aí, passado isso, eu já posso ir para o nível 3, que eu falo que é o nível definido. O foco desse nível 3 é a padronização dos processos. É eu passar todos os processos ali que eu tenho no nível 1 e encaminhar isso para todos os gerentes para que eles realmente façam o que precisam ser feito. Aqui eu começo a falar muito mais forte, por exemplo, de cultura organizacional. Aqui eu começo a falar sobre gestão por competências. Aqui eu já consigo também falar um pouco mais forte, saúde mental dentro da organização, tá? Então é um nível muito maior de conscientização das pessoas, de toda a organização.
e de padronizar os processos que eu já estipulei no nível 2, que é no nível gerenciado. Já o nível 4, a gente chama ele de nível previsível. Por quê? Porque eu já consegui padronizar tanto os processos com a minha gestão que eles já acontecem por si só. Então, o que eu, RH, preciso fazer? Garantir que esses processos continuem e que eu possa olhar para eles no sentido de melhorias. O que eu posso fazer para melhorar, tá? Que o 4 e o 5 fica muito parecido. O nível 5 a gente chama de nível otimizado. O que eu enxergo nesse nível otimizado? Quais tecnologias eu posso trazer para melhorar? O que eu posso fazer de melhorias? O que as outras áreas podem trazer de benefícios para dentro dos meus processos? E é, de fato, o foco em melhoria contínua. E é uma melhoria contínua eterna, porque a gente sempre pode melhorar, tá? Então, gente, quando eu vi esse processo, né? Então, assim, resumindo, num âmbito geral, eu preciso entender que nível que a minha empresa tá, né? Então, por conta disso, eu criei uma ferramenta onde eu avalio no processo em que nível que a empresa está, avaliando os processos que eu tenho dentro da minha organização. Porque se eu consigo avaliar quais os processos que eu tenho dentro dela, em que nível ela tá, eu consigo atuar nela de forma mais assertiva, de forma mais direta e de forma que eu consiga trazer muito mais resultados para a empresa e gastando muito menos, porque eu não vou gastar com ferramentas que a empresa ainda não está pronta para receber. Porque eu vou gastar com ferramentas nas quais a empresa precisa de verdade. Então, é esse o processo. E sobre a ferramenta, quem faz parte da minha comunidade, eu tenho uma comunidade chamada Gente Além do RH. Para você se cadastrar, existem duas formas. A primeira delas é através do meu site, que é www.maribelo.com.br. Lá, bem no comecinho, tem falando sobre a gente agendar um cafezinho. Lá você consegue se cadastrar nessa comunidade através do WhatsApp. Tem um grupo no WhatsApp que você consegue fazer esse cadastro, ou simplesmente por e-mail, onde a gente consegue compartilhar quais são as ferramentas de trabalho que eu utilizo de forma gratuita. A gente libera uma ferramenta por mês, de forma gratuita. Ou você pode me chamar no meu Instagram, é maricfbelo, e lá eu dou todas as orientações para você. É só você me chamar no direct. Lá eu consigo mostrar essa ferramenta que eu utilizo nas minhas consultorias de RH. Então, quando eu chego numa empresa, eu preciso entender o cenário. E é justamente esse diagnóstico que eu faço e que eu vou compartilhar com vocês, tá? E aí, gente, vai ter uma parte 2 desse vídeo. Aguardem, só para não ficar muito longo. Eu vou disponibilizar na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas, para vocês terem acesso à minha experiência. Eu vou te contar o passo a passo de como foi eu implantar todos esses níveis na empresa que eu trabalhei. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.